E como tem muita gente trabalhando, eu comentei aqui agora há pouco, tem os mercados aí que estão abertos, né? As pessoas que estão sem transporte coletivo também acabam sem, né, ter a condição de chegar no seu serviço em muitas oportunidades e aí começam a gerar as dúvidas aí sobre as questões trabalhistas. E nós conversamos com o advogado da área para começar a receber essas informações importantes para você ligado aqui no Balanço Geral. Vamos ver aí o que diz então o advogado que nós conversamos. A questão trabalhista, ela não foi alterada porque a legislação é federal. Então, enquanto não houver a normativa federal em relação a ela, nada vai mudar. O que acontece é o seguinte, temos a lei federal que trata da situação relacionada à questão de isolamento e quarentena. Mas isso ainda não foi trazido para Santa Catarina, vamos dizer assim. Houve aquele decreto do governador limitando, como você bem mencionou, o transporte público intermunicipal, interestadual. Houve a questão do fechamento das colégios e tal, e do comércio de maneira geral, salvo algumas exceções. O que as empresas e os empregados têm que fazer diante dessa situação que é única, a gente nunca passou por isso, é tentar de alguma forma, juntamente com os seus sindicatos, que esses sim podem regulamentar dentro da sua capacidade questões internas, de, por exemplo, o banco de horas, a questão da redução da carga de jornada de trabalho, a questão mesmo em que pese a limitação de você transitar via transporte coletivo, as empresas agora já podem levar e trazer seus funcionários com carros próprios ou fretados, né? As indústrias continuam funcionando, mas claro, em capacidade reduzida, levando em consideração toda essa situação, tentando evitar aglomeração e tal. Enfim, então a mensagem que eu tenho é o seguinte: conversem, as empresas têm que conversar com seus sindicatos, os sindicatos têm que trazer algum direcionamento, alguma normativa relacionada a esse momento. Agora, quem não foi trabalhar hoje, por exemplo, porque não tinha transporte coletivo, porque teve que ficar com as crianças em casa, vai ter o dia descontado, pode negociar com a empresa não pode descontar desse trabalhador? Como é que funciona, doutor? Olha, como não teve uma normativa federal, a medida provisória ainda não saiu, você não ter o transporte coletivo para a empresa não te dá o direito de ficar em casa. Você tem que tentar chegar na empresa, repito, naquelas que ainda estão trabalhando, em casos excepcionais, só que a gente tem que ter bom senso, tanto a empresa quanto o empregado, para nesse momento não sofrer o desconto na folha, porque ele vai sofrer o desconto, e também para que haja não um aumento excessivo no banco de horas, aí no caso do empregado negativo, que daqui a pouco ele vai estar trabalhando de graça para a empresa. Então tem que ter bom senso nesse momento. Férias coletivas que muitas empresas já estão dando, questão de dar férias, isso é legal, é possível, a legislação permite isso? Como é que funciona também, doutor? O período aquisitivo de férias ele pode ser individual ou coletivo. Nós já passamos pela férias, nós estamos só em março. Então as férias coletivas, a grande maioria delas já ocorreu. O que dá para fazer é o seguinte: a empresa buscar o seu sindicato e dentro da particularidade dela, fazer um acordo coletivo com o sindicato dos empregados para tentar resolver essa questão. Não se aconselha dar as férias agora, porque não serão férias, né? Ele vai ter que ficar em casa, ele está limitado a passear, a viajar, coisa do tipo, e também nesse momento adiantar o terço de férias talvez não seja muito bom, porque hoje, por exemplo, você acabou de receber o salário. Só que lá na frente, como é que vai ficar? Então talvez esse dinheiro, essa reserva, possa ajudar lá no futuro. Dá para negociar, quem sabe perder algumas horas agora e depois o trabalhador tem que repor essas horas para não perder também salário, enfim, o valor aí de todo mês? Dá para fazer, numa forma de banco de horas ou compensação. O empregado, ele fica em casa, vai recebendo e lá na frente ele compensa em outra jornada. Ele pode até exceder 2 horas da sua hora normal, salvo atividades insalubres, né? E aí eu falo, é bom a gente tomar cuidado porque a gente está falando de indústria, são elas que, via de regra, têm atividade insalubre. Mas dá para fazer sim, nesse sentido. Você hoje folga, fica em casa, mas recebe normalmente. Lá na frente você compensa com isso. Mas mesmo assim, você precisa, é prudente você fazer um acordo coletivo com o sindicato da categoria.